tem 4 horas aqui hoje. Peraí, só um pouquinho, uma pergunta aqui sobre a passagem que o Thiago quer fazer. O tempo que nós ficamos ociosos, você me perguntou lá em Vale do Ajus, o tempo do aeroporto, você vai dar informação depois? Do reembolso para aquele, sei lá, indenização? Ah, sim, porque nós temos que entrar, né? Porque o caso deles, eles viajaram e a companhia mudou o horário, não deu alimentação, teve um monte de coisa. E eu vou conversar hoje com o Anderson para que ele possa nos instruir, porque a gente pode entrar pedindo, porque qualquer atraso, se eles não derem nenhum apoio, igual eles não deram, aqui no Brasil a pena é de R$8.000. Agora lá é diferente. Agora não sei se a lei é a mesma. Eita, vou botar o joelho no chão, gente, amanhã o Thiago apresentará na igreja dele, que horas já? 7 horas, o relatório da viagem para Vale do Ajus. Se alguém puder e tiver, fazer torcida, pode ir lá e aparecer do lado. E na semana que vem vai ser na igreja do Alex e da Rosana. Continuando. Retoma aí, gente, na copinha de ouro. Vamos agora direto ao assunto, gente. O tempo passou. Corre, corre.
quando ele estava. E ele, depois eu falei, ele não respondeu ele. Tinha uma palavra de matéria, mas não é até a querida Davi teve esposas, casados para conseguiram ele começou a
Pois é, Você vai, Deus providencia, ninguém tem não. É misericórdia de Deus. Mas não também. A gente vai também para salvar.
Tá no deixado lá, vamos ver. Gente, olha, mais 3 minutinhos para acabar, tá? Bora, bora. Pode vir não, tá, gente? Abrir o grupão pra gente começar. Vamos abrir o grupo? Grupão aberto para te apresentar. Vê se eu acho o seu versículo. Vamos abrir o grupão, gente. Apresentar.
Vocês podem começar? Porque a descendência dele não continua. Gente, olha, são 11 horas. Então, nosso tempo está... Podemos apresentar, então? Podemos apresentar. Irmão, empurra essa mesa aqui, por favor. O senhor pode só empurrar para gente, olha só. Alô. O grupo que seria o A, apresentou ou apresentaria a história de Jacó e Raquel. Alguém aí está com ela? Não está, né? Raabe, que são histórias antigas. Aí Jacó, já comentei aqui, né, sobre a situação da moça que levou os ídolos e as implicações. Aí na sequência aqui dos fatos da Bíblia, eu sugiro a gente começar logo com a história de Faraó, que foi o confronto de deuses. Abre assim, Emílio, só um pouquinho, você também, irmão. E as meninas chegam mais pra frente um pouquinho. Depois vocês me dão os óculos, tá? Aqui, né? Antes de tudo, vocês gostaram de fazer essa atividade? Acharam que funcionaram aí? Tiveram que... E outra pergunta, em relação aos textos que nós lemos, o que vocês fizeram? Tem a ver ou não tem nada a ver? Tem. Certo, então assim, eu poderia chegar aqui, pegar, ler a apostila, um monte de coisa e deixar vocês pensarem. Isso chama derramar conhecimento. Eu chegar aqui e falar tudo, blá, 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 vocês não iam gravar metade. Mas eu tenho certeza que construindo conhecimento, fazendo, vocês vão trazer de dentro para fora. Vocês têm a experiência de vocês e não vão esquecer jamais. Grupo do Faraó e de Moisés. Vem cá. Ligeiro, gente, ligeiro. Fica aqui. A distância do fato. Fica à vontade, pode começar. Eu vou ficar de cá, para vocês não ficarem preocupados. Vai ser hoje. Gente, é para todo mundo, hein? Bom, a nossa letra é a D, né? E a nossa referência bíblica está em Êxodo, quem quiser acompanhar, Êxodo capítulo 3. Só sobre o personagem. Tem o versículo 7, 8, 10, 12 e 17, mas nós vamos ler do 3, ou do 1 até o 17. Vocês não? Precisa não, gente, porque senão tem que mudar. Só o medo do personagem. Então, a nossa história fala sobre quando Deus aparece a Moisés, né? Através da chama de fogo. E ali ele dá uma missão para Moisés, que é libertar o povo hebreu das mãos dos egípcios. E aí, nos nossos comentários, nós chegamos à seguinte conclusão, de que na visão missionária, Moisés seria o missionário, o povo seria o campo missionário, e Deus é o Deus verdadeiro que envia o missionário. Então, chegamos ali à conclusão de alguns pontos que nos chamaram a atenção. Está filmando. Não, mas está pegando quadro. E As conclusões que vocês a chegaram. conclusão que nós chegamos foi algumas observações, né, que nós fizemos, achamos interessante. A primeira foi sobre como Deus se revelou a Moisés e o porquê da maneira que ele se revelou. Né? Ali ele se revelou através de uma chama de fogo, numa árvore. Né? Isso. E ali Moisés, na Bíblia fala que Moisés achou aquilo estranho, achou aquilo esquisito. E por que Deus se revelou daquela maneira a Moisés? Porque você quer falar assim? Porque assim, ele conhecia os deuses egípcios, as esculturas, os deuses tinham nomes, e Deus se revela de uma forma diferente para ele. Ele não tem um nome específico igual aos deuses egípcios, mas ele fala, eu sou o que sou.
E essa questão de Moisés como missionário também, a gente comentou porque, assim, claro que muitos ainda clamavam por Deus, os hebreus ali na terra do Egito, mas muitos poderiam ter esquecido Deus também, buscado os deuses egípcios. E aí Moisés chegou para falar que ele veio no nome do Senhor, no nome do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E aqueles que esqueceram o Senhor voltaram a se lembrar dele, se voltaram para ele. E também quando eles saíram do Egito, muitos egípcios se voltaram, foram com eles. Creram no Senhor e foram com eles também. Porque no caso ali, por que Deus usou Moisés, né? Quando Deus falou com Moisés perguntou, mas quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ir até o rei? Para falar alguma coisa com o rei, com o faraó no caso, para que o povo seja liberto para adorar o Senhor em um outro lugar. E aí Deus ele não dá uma resposta clara e específica para Moisés. Deus só fala assim, eu sou, o grande eu sou, eu que estou te enviando, e eu vou estar contigo, e essa é a prova de que eu te enviei. Acontece muitas das vezes com nós e com os missionários. Quando Deus tem um chamado, às vezes a gente se pergunta, Deus, quem sou eu? Quem sou eu que o Senhor está me usando? Quem sou eu que o Senhor está me enviando? E nós não recebemos uma resposta clara, filho, eu estou te usando por isso, por isso, por isso. Não, Deus sempre fala, não precisa perguntar, vai, eu estou te enviando, não estou? Então não se preocupe, e vai. Então nós vemos ali a forma que Deus se revelou a Moisés e como. E eu acredito que tinha um porquê Deus usar Moisés. Primeiro porque Moisés era um hebreu, mas que também tinha conhecimento da cultura dos egípcios. Então tinha ali uma ligação. Então se Deus enviou Moisés é porque ele também precisava trabalhar na vida de Moisés. Como ele acabou de falar, a gente vê o seguinte, que Moisés, Deus tinha uma chamada específica para Moisés. Qual era a chamada específica de Moisés? Era tirar o povo hebreu do meio do Egito. E a gente vê que Moisés nasceu num berço hebreu. Tinha o sangue hebreu, né? Mas Deus permitiu ele ser criado lá no Egito. Para quê? Eu até comentei com o grupo, para ele estar bem atualizado a respeito de tudo que se passava no meio do povo do Egito, dos costumes e tudo mais. E uma das coisas que a gente vê quando Deus tem uma chamada específica, que Deus prepara. E qual era o propósito de Deus? Era tirar o povo para adorar, o povo israelita que adorava a Deus, para o povo adorar a Deus, né? E inclusive onde nós lemos um dos versículos, eu não me recordo se é o versículo 7, aonde Deus fala com Moisés na sarça ardente, ele fala assim, você vai tirar o povo hebreu de lá e trazê-lo para cá, para este monte, aonde este povo hebreu irá me adorar, neste lugar. Quer dizer, o povo lá do Egito tinha como a nossa professora explicou, tinha outros deuses, cada povo tem os seus deuses, então eles adoravam outros deuses. E quando o povo de Israel, o povo hebreu, foram para o Egito, o que aconteceu? Ali tinha pessoas ainda que serviam ao Senhor, igual ela relatou. Tinha pessoas que eram fiéis. Eu encontrei no Salmo 85, ali é um salmo clamando a Deus por socorro, para livramento do povo de Israel. Então ali no meio do Egito, aquele povo de Israel estava ali, mas tinha pessoas fiéis a Deus, clamando a Deus, para que Deus os livrasse, eles estivessem em liberdade para adorá-lo, né? Então foi essa a missão de Moisés, que eu vi o chamado objetivo. Então missões eu vejo assim, é isso. Deus tem um objetivo na vida de cada um. Todos nós fomos chamados para fazer missões, mas cada um tem uma chamada específica. Qual é o seu tipo de missão? E essa foi a de Moisés, tirar o povo de Israel do meio do Egito
para colocar num lugar de terra saudável, onde as pessoas pudessem servir e adorar a Deus. Eu achei interessante também a questão, como Deus faz questão de se diferenciar dos deuses do Egito. Ele, ao longo do capítulo 3 de Êxodo, a gente encontra que Deus viu o sofrimento do povo, que Deus ouviu o seu clamor, que Deus estava enviando Moisés, mas ele queria tirar o povo do Egito. E era completamente diferente daquilo, tudo que Moisés conhecia dos outros deuses. Eram deuses com uma forma, como assim como o Tiago falou, eram deuses que tinham uma forma, tinham um nome, e Deus vai e se revela de uma forma completamente diferente, completamente fora daquilo que Moisés poderia esperar. Isso é interessante como Deus enfatiza, como Deus faz questão de se diferenciar dos deuses do Egito. Os deuses do Egito e outros deuses é palpável, né? Em forma de pedra, de barro, de cobre, né? É palpável, tem olho, mas não vê, como diz lá o Salmo 115, né? Tem olho, mas não vê, nariz tem, mas não cheira, tem boca, mas não fala, enquanto o nosso Deus é totalmente diferente. Ele não é palpável, ele a gente sente, né? É a presença dele. E não se mistura com mais ninguém. Isso. Quando ele faz questão de que o povo saísse do Egito e fosse para o monte, como ele falou, ele também não faz questão só nesse momento, mas em todo o deslocamento do povo hebreu para as terras de Canaã, e assim depois que eles chegaram lá, a ordem de Deus vai, toma e destrói tudo que vocês encontrarem nos outros povos, para que só ele fosse adorado. Amém. Pronto? Gostaram? É isso aí, ó, todos falaram, hein? Vamos ver aí, o grupo A, B, quem é o B? Vamos ser objetivo, hein, gente? Senão nós vamos sair uma hora. Eu acho. Não, cadê o lanche? Eu sou visita aqui. Ó, gente, eu tô fazendo anotações. Só um minutinho. Eu tô fazendo anotações aqui. É só de coisas importantes que depois nós vamos comentar, tá? Não, isso aqui não é avaliação, não. Eu acho que a gente tem que fazer o ensino ser gostoso. Você viu que o povo quase prega, né? Vai dando um ânimo assim, um mistério. Assim mesmo, vamos lá. Fala do solo, quem são os personagens, o que vocês vão falar? Eu vou falar de 2 Reis 4, 27. Não. Quem é a pessoa? Da viúva de Serepta, né? E o Eliseu, né? O Eliseu chegou lá na viúva de Serepta e ela mencionou para Eliseu que o marido dela tinha morrido. E que ela não tinha nada, ele tinha ficado endividado. Espera aí só um pouquinho. Sarepta era em Israel? Era em Israel, Sarepta? Não. Então pronto, olha a diferença. Não. Tem o profeta. Aí eu vou mencionar daqui um tiquinho isso. Aí Eliseu, ela disse que o marido dela cria no Deus de Eliseu. O marido dela cria. Ela não. Provavelmente ela não cria, né? Porque ela faz questão de frisar que o esposo dela cria no Deus de Eliseu. E ele morreu e deixou muitas dívidas, né? Eu tenho certeza que Deus honrou a viúva de Serepta pelo esposo dela. Lógico, o evangélico, o crente, ele passa dificuldade como qualquer outro, né? Qualquer outra pessoa. E com certeza ele passou dificuldade, deixou dívidas, talvez não fosse um mau pagador, mas era um servo de Deus. E por isso Deus honrou. E aí Eliseu mandou que ela juntasse vasilhas, né? Vasilhas, né? E
E aí ela orou, com certeza ela orou, né? Eu tenho a certeza que ela se converteu, né, ao Deus de Israel e foi feito um milagre, né? Então ela não servia, né, com certeza a Deus, mas ela tem certeza que ela, aqui parafraseando, ela observava o esposo dela servir a um Deus só, né? E eu tenho certeza que depois que derramou esse azeite, ela passou a servir ao Senhor. Resumindo, né, é só isso. Ela estava ali, ela servia a vários deuses, mas ela observava o marido dela, né? Se nós formos aí fazer conjurações, né, a gente vai ver, não sei se o nome é esse, senão não aparece agora, não sei nem se existe. Então, eu completamente. Que isso, falando ainda da viúva. Sobre a viúva, né? Que ela foi com os filhos, pediu às vizinhas, vasilhas vazias. E as vasilhas encheram e o azeite não acabava. Agora as vasilhas acabou e o azeite continuou, só que parou o azeite ali depois que as vasilhas acabou. O que ela fez? Vendeu o azeite, vendeu e conseguiu pagar as dívidas e foi viver com os filhos dela, que não precisou ser escravo, né? E certamente ela creu e estava vivendo o Deus do marido dela, que era um homem de Deus, que servia a Eliseu, né? Um homem firme na fé e que infelizmente deixou a dívida, estava na crise, né, naquele tempo. Mas agora eles ficaram com um azeite que foi um milagre da multiplicação do azeite. Ela viu o poder do Deus. Viu o poder do Deus do esposo. Interessante que ela creu na palavra do profeta, né? E ele pediu para ela providenciar essas vasilhas, e ali ela creu e foi sobre a palavra do profeta, né? E agora o outro personagem, qual é? Agora nós vamos falar de Ruth, né? Ruth era o quê? Era uma moabita. Só um minutinho, o texto que vocês leram aí foi qual? Da viúva? Segunda Reis 4. Segunda Reis 4, de 1 a 7. Foi esse que eu tinha passado ou vocês? Tá. Próximo, Ruth. Nós vamos falar do livro de Ruth, né? Que era uma moabita, e na hora de Noemi, e estava deixando os seus costumes dos seus deuses para seguir o Deus de Noemi. De Ruth nasceu Obed, pai de Jessé, pai de Davi, e deu a árvore a genealogia de Jesus, né? Ela vai explicar, mas antes aqui fala que Noemi estava em Moabe, ali com seu esposo e seus 2 filhos. Seu esposo Abimeleque, então, com seus 2 filhos, morreu Abimeleque, então aconteceu que Ruth casou com um dos seus filhos. E ali aconteceu que os seus 2 filhos morreram, então ficaram Ruth, né, e Orfa, que ficaram viúvas dos filhos de Noemi. E agora a minha irmã vai falar. E ficaram viúvas as duas, e uma das noras de Noemi, Noemi falou, eu vou embora para a terra de Judá, e vocês procurem as mães de vocês, voltem à casa dos seus pais. Uma das noras voltou para os deuses que ela adorava, e a outra, a Ruth, não, onde tu fores eu seguirei contigo, porque o teu Deus será o meu Deus. E ela foi, e nessa que ela seguiu para honrar a sogra, Deus abençoou de uma maneira que ela encontrou com Boaz, que era um fazendeiro rico na época, né? Ainda da família de Abimeleque, e casou com ela. E dessa descendência ela teve filhos, que gerou naquela árvore genealógica, veio a ter Davi, que é da raiz de Jessé. Aí foi... Só uma pergunta. Ela sendo moabita, qual foi a escolha que ela fez? Para a terra de Judá. Só a terra, geografia, o mapa? Não, ela fez a escolha do Deus. Exatamente. Deus escolheu Deus, né? Porque os filhos que ela ia criar de acordo com o que ela queria, era assim. Né? Então, assim, foi tão importante que os filhos, a descendência dela,
chegou a participar, né, no resto da história de Jesus, de Davi e tal. E a conclusão que eu cheguei aqui nessa palavra, a influência de Noemi na vida de Ruth. O que acontece? Nós, missionários, como temos chamado, nós temos que influenciar isso, a presença de Jesus em nossas vidas. A diferença, impactar as pessoas levando Jesus. Porque no nosso falar, no nosso agir, no nosso proceder. Porque nós somos observados. É tanto que Ruth observou Noemi e que ela falou: seu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo. Isso faz uma grande diferença na minha e na sua vida. Muito bem. Muitas vezes, igual a história da Bíblia, há um detalhe que muitas vezes para a gente chegar ao objetivo, por isso que muita gente desiste. Porque quando elas estavam lá na fazenda lá dos Joás, não eram para ocupar, não era em princípio, não era ocupar o lugar ou ser esposa de Joás. Elas foram de Boaz e foram confiando no Deus Todo-Poderoso. Elas catavam o restante, os que sobravam da colheita, das espigas. Então elas catavam aquele resto. Foi aí que, pela fé que elas tinham no Deus Todo-Poderoso, Boaz achou graça, né, na menina, né, e casaram, né, e foi onde deu tudo certo. Eu quero só dizer que antes tem uma batalha, tem uma luta, e é nessas catas dos restos ali que muitas vezes muitos de nós desistem, né? Só falar aqui, como pegando aqui o gancho dela, sobre Noemi e Ruth. Ela viu em Noemi, sim, uma mulher que tem um bom testemunho, como nós, servos de Deus, estamos aqui fazendo esse curso de missões. Nós temos que dar o nosso bom testemunho, não só em casa, trabalho, onde quer que nós estejamos, para que nós sejamos referencial e tenhamos o bom perfume do Senhor. E que as pessoas vejam em nós e digam que ali há diferença, aquela ali é diferente. Lá no meu serviço mesmo, alguém diz assim: Nilma, tu é crente, né? Eu digo: graças a Deus, sou. Aí a outra diz que é crente, aí a outra diz: aquela não tem nada de crente. Misericórdia, envergonha o Evangelho de Cristo. Então que nós tenhamos essa referência de Noemi e viu em Ruth. Ruth viu em Noemi. Muito bem. Ó, o lugar mais difícil de testemunhar é na família. E ela ali, ainda mais sendo sogra, então assim, há uma cultura de que uma cultura marina de que sogra, a gente vai criar, eu também faço, mas não uma cultura. Gente, o grupo C vai se preparando, já pode chegar. Quem é o C? Davi na mão. É uma cultura de que nora e sogra tem que viver em conflito. Porque isso na Bíblia em lugar nenhum. Tem lá para a mulher que vai ter inimizade entre ela e a serpente, né? Entre ela e a nora. Fala os personagens, vocês vão falar. Pode, levanta a cabeça. Não precisa falar os versículos, não. Só se você falar de Naamã, pode pôr alguma coisa que tiver, eu falo. Naamã e Davi. Vamos falar uma comparação, viu, gente? Elas vão. Pode até achar. Pode falar? Pode, vamos lá, bem. Vamos ouvir, pessoal. Era um chefe do exército, né, da Síria, um homem poderoso, um homem riquíssimo, né? E ele teve lepra. E ele foi para a cidade e chegou lá numa menina, tinha uma jovem que veio de outro lugar, né? Que ela seguia um Deus, que é o nosso Deus, um Deus poderoso, e falou desse Deus dela para essa pessoa, que tinha uma pessoa muito especial também, que falar que Deus curava, né? E aqui ela fala tremendamente que Eliseu era um servo que Deus usava ele. Aí mandou ele lá para orar por ele, Deus ia curar ele, porque os deuses dele já não tinha mais solução. Aí ele foi lá e chegou lá, e essa menina falou, você vê que essa menina veio de Israel,
para outra cidade e ela não deixou o Deus dela. Ela veio com o Deus dela, né? O Deus poderoso. E ela chegou e falou para essa pessoa, né? Para esse chefe do exército lá muito famoso, para ele ir lá em Jerusalém, né? Lá em Israel, e Deus ia para ele. Aí ele foi. Aí chegou lá. Deus usou aquele servo poderoso, né, para seguir a cura, né, falar do Deus era poderoso, que Deus curava. E só que ele foi lá no intuito que aquele homem, que ele chegou lá, que ele ia usar, seria ele que ia falar de Deus, mas Deus não. Deus mandou ele ir lá no Rio Jordão, se mergulhar lá 7 vezes, que ele ia ser curado, que ele ia ser purificado, né? E ali ele achou ruim, né? Porque tantos rios maravilhosos, tantos rios limpos, e ele tinha que se mergulhar num rio sujo, né? Ali foi a fé dele, né? A que Deus tinha para ele largar o Deus, e ele se purificou lá, foi limpo, saiu de lá purificado, e ele largou aquele Deus que não curou nem deu a saúde a ele, mas o Deus poderoso que era de Eliseu curou ele, né? E depois ele fala aqui lá no final, que ele fala assim: nisso pode o Senhor, o teu servo, para ele largar o holocausto e sacrificar os outros deuses. Senão o Senhor, nisso podem o Senhor é servo. O Senhor é servo, ele mesmo se reconheceu que o Deus de Eliseu era poderoso, né? Que o Deus de Eliseu era que fez neles sair, largar aqueles outros deuses para vir com um Deus firme, um Deus fiel, um Deus vivo, né? Que curou ele. Próximo, vamos lá. Não, a gente só complementando que, não complementando, né, fazendo um link com a aula de hoje, que exatamente as culturas da época tinha esse hábito de onde ele estivesse, ele cultuaria o Deus daquele lugar. E já o israelita não. Onde ele estivesse, não importa onde ele estivesse, ele adoraria sempre a Deus. Não importa onde ele estivesse. Então, no caso dessa menina, que ela foi uma missionária, ela tinha sido levada cativa pelo exército da Síria. Ela era de Israel. De Israel, foi levada cativa para trabalhar na casa de Naamã. E aí, quando ela, como serva, ela não se calou, ela não deixou aquela oportunidade passar. Ela falou que tinha um profeta de Deus em Israel que poderia curar, no caso, Naamã, o servo, né? O senhor dela, né? Ela era serva de Naamã. Então ali ela se fez missionária e ela não deixou de adorar a Deus mesmo em outro país, né? Em outra cultura, em outro povo. E através dela, né, Naamã ficou sabendo que existia o Deus de Israel. E quando ele chegou lá, ele já chegou na expectativa de como ele seria recebido. Na história mesmo diz, ele achou que ia ser recebido pelo profeta, mas Eliseu mandou um mensageiro, né? Que Deus ele fez de uma forma diferente, exatamente como foi com Moisés, né? Que Deus se mostrou de uma forma diferente, ele também se mostrou de uma forma diferente para Naamã. Ele já chegou com aquela expectativa de que seria igual como na terra dele, mas não. Eliseu mandou um mensageiro e o mensageiro disse apenas: mergulha no Rio Jordão 7 vezes. E ele mesmo no texto fala: mas eu achei que o profeta ia vir falar a mim, ia impor a mão sobre mim e eu seria curado. Como ele me manda tanto rio para eu tanto rios bons, e eu vou mergulhar no Jordão. E aí um servo dele fala: mas se o profeta tivesse vindo falar, você não faria? Aí ele reconheceu e foi. E quando ele viu que foi curado, ele reconheceu que não existia outro Deus além do Deus de Israel. E uma parte também importante, que ele, diante de Eliseu, ele fala que ao retornar para a sua cidade, né, do seu país,
o senhor dele, que era o rei da Síria, adoraria outros deuses. E Naamã, como servo dele, né, teria contato com o rei da Síria. E ele já pediu perdão ali, né, pelo rei dele, né, pelo rei dele adorar outros deuses. E engraçado que Eliseu vê um coração sincero ali e fala que para ele ir em paz, porque quem estaria adorando não seria ele, Naamã, mas sim, né, o povo por ali. Isso eu acho que é bem bom. Só mais que vocês mudaram o personagem. Viu aí, gente? É uma pregação. Tá? O que acontece? O trabalho dele era entrar ali com o rei, pegar na mão do rei, porque ele era o chefe, né? Então, chefe militar. Então, pegava na mão do rei e ele está dizendo ali, olha, eu quero explicar para você que eu vou ajoelhar lá com o rei, vou ficar perto dele, mas eu não vou mais adorar aquele Deus. Então, olha que coisa mais linda. Isso aí é na presença de outros deuses, ele é fiel a Deus. Gostaram dessa parte? Sim. Então vamos lá, o outro agora. A gente vai falar sobre Davi, quando Davi foge da presença de Saul, e ele é encontrado pelos servos do rei Aquis, né, e ele é levado diante de Aquis. E lá as pessoas, ao verem Davi, reconhecem quem ele é, né? Como poderoso ele era. E fala das canções que eram cantadas tanto para Saul como para Davi e levam ele diante do rei Aquis. Só que diante do rei, ele, ali temeroso, né, por sua vida, né, para não perder sua vida, ele se faz de louco, né? Então ele se faz de louco. E Aquis pergunta, indaga aos servos por que o trouxeram, né? Se já havia tantos outros loucos, para que serviria aquela pessoa? Só mais um louco. E a gente leu e a gente achou uma parte interessante, né? Eu até indaguei, mas o Senhor, lógico, poderia livrá-lo sem ele se passar por louco, né? Por que essa situação? Por que ele se fez louco, né? E acaba que ele adora o Senhor, porque o Senhor ouve a sua oração, e ele acaba passando pelo exército de 600 mil homens, né? 600, e acaba passando ileso, né? Então, assim, mesmo, falta uma referência que a gente estava procurando, que foi quando a Luiz falou que ele é privado de adorar a Deus, né? Ele é privado de adorar a Deus. E eu acho que é nesse período, nessa fuga, quando ele foge de Saul, que ele vai para outras terras. Então, e mesmo assim, ele se fez de louco, eu acredito também que para não adorar os deuses daquela situação, daquela terra, onde ele se fazia estrangeiro. Eu também enxerguei mais por esse ângulo, que ele preferiu se fazer de louco do que ter que adorar os deuses estrangeiros. Então ele usou dessa estratégia para não ter que morrer, porque se ele não adorasse ele, né? Se ele se curvasse diante da pressão que ele estava no meio de outro povo, se ele não se curvasse, ele seria morto, sabe? Todos sabendo que ele era Davi, né, de Israel. E ele preferiu se fazer de louco do que ter que se curvar diante desses deuses, né? Vocês teriam um versículo aí, que é o de Samuel aí, que Davi faz a confissão? É esse que fala. Dá para você ler, só para... eu acho que é 1 Samuel 6. O grupo já fica de molho aí, para a gente acelerar. E a Eloide fez aqui um destaque para a gente que Davi teve muitos pecados, né? Mas a Bíblia nunca mostrou que ele, como Salomão, né, que pecou nesse sentido, ele nunca teve uma esposa estrangeira. A Bíblia não fala isso. Que ao contrário de Salomão, teve esposa estrangeira. Então os pecados de Davi eram mais da carne e nunca da negar a Deus. Ele nunca teve Isso muda, né? O 26, 19? Aquele lá que eu falei. Ouve, pois, agora te rogo ao Rei, meu Senhor, as palavras do teu servo.
Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são os meus filhos, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo, vai e serve a outros deuses. Entenderam aí por que elas chegaram à conclusão de que ele se fez também para não ter que adorar outros deuses? Porque quem empurrou ele para lá tinha esse objetivo, não, lá na outra terra ele vai esquecer esse Deus, vai adorar, ele está tomando uma posição de não abrir mão de ser herança do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Esse grupo vai passar na frente que ela trabalha meio dia ali. Só por isso. Aí é o F, né? Vamos lá. Vocês são quem? Fala o nome. Não, o nome dos personagens. Chega assim pra cá. Aí, pra todo... Olha pra ele, vocês vão falar pra ele. Gente. Então, os personagens são Salomão e Saul. E eu vou falar aqui de dois termos sobre idolatria e desobediência e as suas consequências. Bom, começo eu falando de Saul. Saul, ele teve a consequência, só afetou ele e a família dele, o que ele fez. Deus mandou, um certo tempo, que ele exterminasse os feiticeiros, agoreiros, todo pessoal que invocava outros deuses e praticava o ocultismo. Deus falou que era para exterminar, ele exterminou todo mundo. Nessa época, o profeta morreu e ele queria uma resposta de Deus. Ele buscou, Deus não respondeu, ele não teve paciência. E aí lembrou que podia chamar um feiticeiro. Ele lembrou que ainda existia uma feiticeira, então ele guardou uma ali. Certo que ele não matou todos, ele sabia que tinha mais, ainda deixou uma ali. Porque a ordem do Senhor era para tirar todos dali. Como todo político. E ele deixou lá. E na hora que ele achou, bom, ninguém me responde, Deus não me responde, não tem um profeta, vou eu na feiticeira. E foi para a feiticeira. E lá, quando chegou, ele foi disfarçado até, ele quis enganar a mulher. Chegou lá disfarçado e foi consultá-la. E quando ela disse que via um espírito assim, ele disse, já sei do profeta. Ele mesmo falou que era. Ela não disse que era do profeta, mas ele falou que era do profeta. Quando isso aconteceu, depois a mulher descobriu que ele era o rei Saul. Deu aquela confusão toda. E o que depois que aconteceu da história? Por conta dessa desobediência, morreu ele, a família, não ficou ninguém na sua descendência. Por conta de não obedecer e de praticar aquilo que Deus não queria. Ele exterminou não só a vida dele, como de toda a sua descendência. Apagou. Amém? Vou falar sobre Salomão. E só que vocês entenderam aí? Sim. A história de Saul teve... O objetivo maior é outro. Vamos lá, próximo. Salomão, nós temos a nova aliança com Deus, quando lá em primeira Reis, Êxodo 34. Êxodo 34. Pode ler, por favor. 14. Porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. Essa aqui é a nova aliança com o Senhor. O Senhor claramente fez a nova aliança e com Moisés ele deixou bem claro, não adorar a outros deuses, não se prostrar a outros deuses. Salomão recebeu sabedoria, Salomão recebeu o que ele pediu ao Senhor, ele conseguiu e teve a oportunidade de ser um excelente rei. E ele foi em parte. Porém, ele teve 700 mulheres, 300 concubinas, e nesse total ele recebeu com elas toda a parte que elas traziam, os deuses delas. Então, imagine vocês, se pessoas que nós estamos aqui em sala, algumas pessoas nos influenciam, imagine você coabitar, você casar por 700, mais 300, ou seja, 1000, você... Só na sua questão pessoal, você tem uma influência direta de 1000 pessoas. E assim ele fez. Por essa dificuldade dele, de necessidade de ter tantas pessoas
para coabitar, ele recebeu delas a influência e foi influenciado pelos deuses e começou a adorar outros deuses. E por esse deslize grande de esquecer o seu Deus, esquecer a orientação principal, não se curve diante de outros deuses. Ele se assimilou, ele abriu as portas e por esse problema, por essa dificuldade, por esse perdão, por esse ato, por esse erro, ele então, Deus definiu que por esse ato dele, o reinado posterior de Israel seria dividido. Então as tribos seriam divididas. Então as tribos foram divididas e lá no reinado do filho dele, Roboão, nós tivemos então o reinado do sul e do norte. Nós tivemos então Israel, nós tivemos Judá. Por esse consequência. Então, enquanto Saul, a consequência foi para o lado familiar, pessoal, para Salomão foi muito maior. A desobediência foi muito grande e nós entendemos isso e compreendemos até os dias de hoje, porque a divisão das tribos fez com que eles fossem dispersos, as tribos fossem dispersas, e até hoje nós sabemos a consequência, tá bom? Então esses foram os ensinamentos que nós recebemos com essas duas figuras, Saul e Salomão. Muito bem. Gostaram, né? Sim, depois você bota os óculos lá na capa. Depois você tira os óculos. É o D aí? Essa não mostra de dos outros, não? Não mostra agora. Não, peraí só um pouquinho. Vocês são do Novo Testamento, você já por último. Então, eu posso tirar o papel aqui? Papel? Tá. E os outros? Já foram? Todos? Glória misturada com aleluia. Vamos lá. Pega o papel aí. Cuidado com o chiclete. O chiclete? Não tem um lenço aí. Tá mascando o chiclete? Ela vai usar o chiclete. Bota aqui, ó. Aqui não. O chiclete não tá mascado. Mas ela vai usar tudo. Gente, vamos falar. Só um minutinho. Vocês estão captando a ideia de tudo que nós falamos na aula. Está fazendo sentido, né? Senão nós estamos perdendo nosso tempo. Tem uma sacola ali também, ó. Se precisar, usa a sacola. Nós vamos falar sobre a mulher ser feliz. O único do Novo Testamento, tá, gente? Todos até agora foram do Éden. Tá tranquilo, tá favorável. Venham, discípulos. Venham, discípulos. Hotel 12 estrelas. Opa, 13, porque eu sou a estrela da manhã, né? Ih, tem Wi-Fi aqui. Falar com a mãe que a gente já chegou bem aqui. Depois a gente joga junto com a pode deixar. Depois eu pago tudo. Com o meu próprio sangue. Despede. Jesus. Vem aqui, volta lá embora. Abre lá. Por favor. Abre, Jesus. Você precisa ficar escondido. Ninguém pode ver você. Deixa eu mandar uma atenção. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Minha filha está tremendamente demoniada, Senhor. Despede-a. Por favor, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada. Eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Senhor, tem misericórdia. Minha filha está tremendamente endemoniada, Senhor. Tenha que saber que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorros. Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Nossa, que fé, hein? Fique sabendo
que agora está tranquilo, está favorável. Sua filha foi curada. Vai em paz. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Muito bem, Valente. Bom, então assim, esse contexto a gente consegue tirar alguns ensinamentos. O primeiro deles, o fato de ser mulher. Assim, a ousadia que essa mulher teve, de meio aquele contexto, digamos que machista, de mulher não poder se aproximar, muito menos de ter fala. E essa mulher se chegou a Jesus, ele chegou na cidade dela, ela era grega. Então, assim, os gregos, conhecidos até hoje, são povos que costumam adorar vários deuses. E para cada situação, para um cabelo é um deus, para um é outro deus, enfim, para todas as situações da vida deles, eles tinham um deus. Então, a primeira situação da fé dela, de ter que enfrentar tudo isso, os discípulos mandando que Jesus manda essa mulher embora, ela está perturbando, né? Depois sofrer, digamos que uma palavra muito dura de Jesus, né? Eu vim para salvar as ovelhas de Israel, não para você da Grécia. E depois ela reconhecer que todos os deuses dela, se juntassem todos os deuses gregos, ainda assim não seriam capazes de sarar a filha dela. Então a Bíblia não relata, mas provavelmente ela tinha recorrido aos deuses dela, né? O povo dela. E ainda assim não foram capazes de curar a filha dela. Então assim, ela reconhecer que os deuses dela eram incapazes, insuficientes, todos juntos, para sarar a filha dela. E depois ainda tem que ouvir de Jesus falar, olha, eu não posso dar comida dos filhos para dar aos cachorrinhos. É humilhante isso, né? É duro ouvir essa palavra. Mas na fé dela, Senhor, mas até as migalhas que caem na mesa dos seus senhores, os cachorrinhos não comem. Então não queria muita coisa. Ela estava buscando a cura para a filha dela. Assim, voltando para o contexto assim, da prática de missões, né? Quando você vai a uma nação e fala de um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, que transforma, que cura, que liberta, para pessoas que tem todo um contexto de história ali, adorando outros deuses, confiando a sua vida a outros deuses, para eles reconhecerem que os deuses dele realmente não são Deus todo-poderoso e se prostrarem diante do Deus que a gente está pregando ali, isso, espiritualmente falando, é muito humilhante. Porque a pessoa tem que reconhecer que, apesar dela ter vivido toda uma história de sinceridade, confiando e acreditando naqueles deuses, aqueles deuses realmente não podem salvar, não podem transformar, não podem libertar. E isso é muito doloroso espiritualmente. Eu tive essa experiência, porque eu nasci num lar católico e eu era católica praticante. Então eu estava ali naquela igreja servindo a Deus com toda a minha fé, com todo o meu amor. E no dia que eu tive que reconhecer que realmente Maria não podia fazer nada para mim, Aparecida não podia fazer nada por mim, Jorge também não podia fazer, e eu ter que reconhecer que existia um Deus vivo, moralmente, diante das pessoas da sociedade, isso é muito sofredor, é horrível. Você tem que se despojar de todo o seu orgulho, de toda a sua soberba, de todo o seu eu, e reconhecer, não, eu passei anos da minha vida servindo com muito amor, com muita fé, mas estava no lugar errado. E espiritualmente isso é doloroso, porque você colocou a sua confiança em deuses que não podem fazer nada por você, né? Então, assim, na prática de missões, nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria para saber como que vamos chegar perto dessas pessoas que estão ali com sinceridade. Gente, quando uma pessoa espírita faz a cabeça, uma locução para a entidade, ela está ali com fé, ela está ali acreditando que aquilo é o caminho. Então, assim, a gente tem que ter toda uma direção espiritual, uma sabedoria para alcançar essas pessoas, porque é humilhante, espiritualmente falando e moralmente diante da sociedade. Né? Dói muito. Suzana, quer falar? Agradeço um pouquinho. E aí, gente, alguém quer comentar? Se tiver alguma palavra específica de avaliação do trabalho de hoje, vem aqui ao meu lado, à minha direita, à minha esquerda, 1, 2, 3, quantos quiserem falar da experiência que teve hoje aqui e o quanto
sobre a sua experiência. Alguém quiser falar, vem aqui, porque fica registrado, o Vinícius vai vir depois. Dália. E um de cada vez, gente, peraí. Ninguém, né? Então tá bom. É assim, a conclusão da aula era exatamente com esse objetivo de a gente parar e pensar naqueles outros que estão adorando outros deuses. Na Índia tem deuses e se você levar Jesus, eles colocam junto também, não tem problema. Chama sincretismo, eles vão colocando tudo quanto é religião que aparecer. O Deus, tem um Deus lá que eu não lembro o nome, que no norte ele é Deus, no sul ele é Deus, no norte ele é demônio. E invertido. Então tem uma festa que eles estão comemorando o Deus e o outro está com raiva porque no seu contexto, no seu território ele é demônio. E eles têm até guerra. Inclusive a apresentação que eles fazem, todo ano lá em Delhi eu assisti, eles mostram uma guerra entre os deuses, mas também entre os povos, que admitem que, puxa vida, se vocês estão adorando um demônio, nós temos esses conflitos aqui em relação às pessoas, igual a menina falou aqui. Eles estão pensando que é Deus. E estão adorando aquilo. Então agora com as novas regras aí do politicamente correto, se você estiver pregando aqui, chamar uma entidade tal do outro lá, que a gente não tem que ficar falando o nome deles, né? Aprendendo hoje, que a gente não tem que ficar citando o nome deles, para ele é Deus. Então assim, quando você ofende, às vezes você não é nem questão de certo ou errado, de politicamente, mas é o amor. Meu pai foi um excelente evangelizador de católico, porque ele disse que quem está lá fazendo isso com maior convicção, ele um dia vai ser um bom servo de Deus, porque ele está sendo sincero em tudo. Tá? E o dever de casa vocês já sabem. A Aline está aqui, ela pegou um pedacinho, de repente só ela vai fazer a avaliação, porque deve ter gostado de alguma coisa do livro, e vai dar um aviso. E eu peço a vocês que sábado que vem cheguem cedo, porque a gente tem outras coisas para fazer. Quem chegou atrasado perdeu um tempão. Tá? Aline, vem. Bom dia, Pai do Senhor. Peraí, vos apresento a nova secretária de missões. Precisa de oração. A gente tem começado, desde o ano passado, Drica, vem aqui, me ajuda. Esse é um projeto. Desde o ano passado a gente começou a trabalhar no projeto dentro das salas de Secretaria de Missões, de workshops. Qual é o objetivo? É justamente para ajudar vocês a ter um curso de missões. Aquele workshop que a gente divulgou, a aromatização de ambientes, vocês receberam? Lembra? A gente colocou no grupo, tal, então. Qual é o objetivo daquilo? Os nossos missionários hoje, tem várias coisas aqui, eu vou tentar organizar as ideias. Né? Os nossos missionários hoje no campo, a gente mantém eles na sua subsistência. Né? E aí, para a manutenção de projetos, né, o Luiz já foi missionário no Dubai, na Índia, já rodou o mundo por aí. Aqui, lá e acolá, né, ela sabe bem disso. Então, assim, para manter os projetos, o missionário ele precisa ser criativo, ele precisa ter meios de sustentabilidade para os seus projetos também. Né? E as atividades na sala de missões, a gente quer que elas aconteçam justamente para trabalhar em vocês esse lado de desenvolver a criatividade. É justamente na escassez que a gente acaba precisando ser mais criativos, né? Pronto. Aí, como que se dá, como que vai acontecer esse projeto dos workshops? A gente vai propor algumas atividades para vocês aprenderem. A gente já teve lá a Drica, tá assim, nosso braço direito nessa questão, já ensinou, né? Já ensinou a gente a fazer sandália, customização de sandálias havaianas. Pena que a gente não tem nenhuma aqui para mostrar, né? O missionário Magninha, a Alejandrina, teve algumas pessoas, não sei se a Suede veio. Suede veio. Suede já fez, né? Fez, na uma das primeiras MIPs, né? Então, assim, é uma coisa
você compra sandália por quanto? R$10, você consegue comprar uma sandália havaiana, você com um pedaço de guardanapo e alguns materiais, você consegue fazer uma produção em cima dela, vender ela por R$30, por R$40. Isso na hora do sufoco, na hora que faltou grana lá, é uma saída boa. A gente, no final do ano passado, trabalhou para a aromatização de ambientes. Nós não tivemos ninguém da turma de missões atendendo ao chamado, mas algumas mães foram lá. Gente, elas produziram os sachês e a aguinha de passar, elas ficaram tão maravilhadas que elas mesmas compraram e levaram para suas casas. Hoje a Adriana já tem um monte de encomenda de pastor, falaram: Adriana, faz aí para mim uns sachêzinhos daquele, poxa, seu carro fica muito cheiroso, não sei o que e tal. Então assim, a Adriana já tem, os pastores já estão querendo, já estão fazendo encomenda dos sachês de aromatização de ambiente. E é uma coisa, gente, que sai, é uma coisa que você aprende a fazer, vende, uma necessidade, né? Claro que é Deus que vai prover, mas os meios a gente está trazendo informação para vocês. Capacitação, qualificação, nessa coisa da captação de recursos. Né? E a gente, desde o ano passado, a gente vem pensando a respeito da dengue, zika, chikungunya, tal, e nós pensamos primeiro a gente pensou nas velas de citronela. Fala um pouco, Drico. Assim, por que não vela de citronela e agora não é sabido, né, essa questão de dengue, dessa epidemia, e que não é só aqui no Brasil. Então, assim, o mosquito, que é o transmissor de tanto de doença, inclusive não só essas três. Já é provado que o mesmo mosquito Aedes aegypti é super mosquito e ele até a febre amarela pode transmitir, desde que ele esteja infectado com febre amarela. Então, assim, a gente tem que pensar na possibilidade de nos proteger, de não ficar doente e de quem está ao nosso redor. Então, assim, a gente tinha pensado primeiramente na vela de citronela, porque fica um ambiente cheirosinho e tudo e expande o mosquito. Mas a Anvisa já fez uma nota oficial dizendo que a vela de citronela não é eficaz contra o mosquito. Por quê? Entenda que a vela não tem o poder de expandir a fumaça que é produzida quando queima o pavio em longa distância. Então, se o vento passa nessa direção é protegido, e os demais ambientes não. Então, como é que eu vou ensinar a fazer uma vela que já está testada por uma vez que não tem eficiência? Então, eficácia, né? Então, a gente resolveu fazer um repelente natural, mas com comprovação científica de que a gente tem ervas aromáticas, né? Então, é a área que eu estou me envolvendo, me especializando agora, é trabalhar com plantas medicinais, aromáticas, terapêuticas, enfim, cosméticas e tudo. Então, a gente a proposta agora é fazer repelente natural. Primeiro, porque tem menos tóxico, né? Então é mais saudável para a gente, mais saudável para o ambiente e o custo é mais acessível, porque eu pagar R$60 no repelente, ou mais ou menos. E já tem outras ideias a respeito de repelentes químicos, né? De que talvez a microcefalia possa estar relacionada com o uso de repelente. Daqueles fumacê. Não, daquele fumacê que o governo passa, dispara uma fumaça para matar os mosquitos. Já tem linhas de pesquisa. A absorção também, né? Então, assim, eu até trouxe ali um pouco de repelente, passar para vocês só se sentirem. Ele não está finalizado ainda, porque a gente não precisa agregar um agente fixante, que é um óleo. Mas só para vocês terem ideia de que isso é possível. Então, assim, eu já fiz na minha casa, eu estou usando vocês de cobaia. Eu faço na minha casa, minhas filhas levam para a escola e não tem problema de dar alergia, que é feito com planta. Então, eu acho que é uma boa a gente trabalhar. Um fixador é óleo. Óleo de amêndoas, óleo de não sei o quê, e aí não tem problema de dar alergia, né? Óleo de coco, óleo de natural. Deixa eu só pegar aqui, que a pessoa já vai. A aplicação prática de tudo isso, gente, a gente, quando começou a pensar na formação do curso de missões, a partir do primeiro dia, a gente já começou a olhar vocês como possibilidade de futuros missionários no campo. Aí você vê, vai que Deus te manda lá para um lugar lá que está tendo essa praga de mosquito ou de qualquer outra doença. Qualquer outra doença, você pode ser uma bênção para a comunidade lá. Você nós fomos agora a gente foi no Vale Iguatu agora. Se a gente leva um projeto desse, você reúne mulheres, pessoas que querem fazer também, gente. É uma roda de contato. Entendeu? Todos ouviram o que a Heloísa falou? Não.
a oportunidade, a estratégia usada? Repete. A gente pode levar também para você chegar numa viagem dessa e ensinar as mulheres daquele lugar, como uma oficina. Você reúne gente enquanto uns vão fazendo com a mão, outros vão ministrando. Claro que você vai fazer um pensamento de como você também falar de Jesus nisso. Isso assim, só aquele gancho, a gente já está com esse projeto na Igreja do Valparaíso. Então a Suzana e o Marcos Helena já me convidaram para ir lá fazer uma palestra com as mulheres no dia 8, né? Dia das Mulheres. Então a gente trabalhar com isso, de como encarar essa toda a sua família, como ganhar um jeito extra. Isso não é. Só completar aqui uma coisa. Tem lugar, gente, que a nossa igreja tem missionário, o povo vive da plantação do fumo. E é uma luta muito grande tentar substituir essa cultura de trabalho, de produção. Então, gente, é muito fácil. Não, você vai trabalhar, eu levo tudo. Isso aí você está levando peixe, mas não ensina ninguém a pescar. Esse projeto é de pescador mesmo. Trabalha, produz, limpa o peixe e vive, né, do resto. E às vezes você fala assim, mas eu não levo jeito para a produção dessas coisas. Eu acho que eu não levo jeito para quando tiver workshop de artesanato. Como é que você sabe? Você já tentou? Então, assim, mesmo que você ache que não leva jeito, de repente você está num lugar e você encontra alguém que leva jeito, e você consegue dinamizar o trabalho a partir daí. A verdade é que a gente olha vocês como futuros missionários no campo. E a gente quer trabalhar com vocês, assim, trabalhando essa mente criativa, de possibilidades, de expansão, justamente para trazer ferramentas para vocês que vocês possam utilizar lá no campo missionário. Então, está aqui mais um reforço, a gente vai ter mais um workshop. A gente não é profissional nessa coisa de organização do workshop, mas a gente acha que isso traz muita eficácia. O objetivo a gente sente que é realmente de Deus na qualificação e capacitação de vocês. E assim, a médio e longo prazo, à medida que a gente vai estruturando melhor, a gente quer levar isso também para as comunidades aqui na frente, sabe? Pessoas da comunidade, para a gente poder ter ser um agente de transformação na nossa comunidade local. O que adianta a gente ficar se transformando o tempo inteiro aqui, se transformando, e a comunidade em volta aqui, nossa vizinhança, nem sabe o que é isso aqui, o que está acontecendo aqui, não é influenciado pelo que pode acontecer aqui. Então, assim, à medida que vocês forem sendo tocados pelo Espírito, não deixam de aproveitar mais essa oportunidade. E como que vai ser? Até agora, a gente tem provido um material, pela graça de Deus, a gente tem algum material ali, mas a ideia é que o projeto ele seja autossustentável. A gente não tem essa coisa assim, porque vocês como missionários, vocês não vão ter isso também. Tipo, olha, eu preciso de 5 mil reais para implementar um projeto aqui. A Deus no dia, manda 5 mil reais para a gente aqui, porque a gente está precisando começar. Não é assim, gente. Não é assim. Até porque o que chega de receita para a igreja, de entrada, não cobre, né, as 19 famílias de missionários que nós estamos formando. Então imagina se toda família, cada projeto for pedir o valor total do projeto para manter. Não é assim. A gente confia no Senhor, o trabalho é feito pela fé, mas a gente precisa se qualificar e capacitar. Amém? A respeito da Secretaria de Missões que o Luiz falou, eu sinceramente não esperava. Eu achei que o Senhor fosse me livrar nessa. Eu achei de verdade, eu fui para a reunião achando que assim, o Senhor fosse me livrar, né, dessa ocupação. Mas a gente vai ter para servir, para obedecer, né? Estamos aí. E a cada coisa que a gente for implementando, você tem que colocar nos nossos corações, a gente vem passando para vocês como uma oportunidade, né, de se especializar, de capacitar. Gente, olha o relógio. Apesar, se esse relógio estiver certo, tá aí de vocês? Tá. Apesar de tudo, corremos muito e demos conta do conteúdo. Mas a primeira parte, nós fizemos uma apresentação, um resumo, para a gente trabalhar sobre a importância, que nós vamos continuar trabalhando. O texto que vocês vão ler sobre o nome do Senhor, está escrito aqui em caixa alta, tá?
você puder, memorize esse versículo. E a importância do nome do Senhor diante do nomezinho dos outros deuses. Tá? Então, eu peço a vocês que se esforcem o máximo para chegar na hora. Eu tinha planejado a aula todinha aqui, ó. Isso aqui eu já tinha feito. Mas Deus mudou as coisas, foi por isso que algumas coisas estão erradas. Porque eu fui nas madrugadas aí procurar as referências. Algumas 2 ou 3 aí eu errei. Então, olha só. Deus fez e eu creio que Deus alcançou. Nós temos que construir uma formação correta, uma ideia correta do que é missiologia. Porque vocês vão ouvir muito romantismo por aí em nome de missões, vocês vão ouvir muita coisa fora da Bíblia. Então, na aula que vocês vão levar aí para fazer em casa, equivale praticamente a uma aula. Vai explicar o que é missiologia, o que é missão, o que é missões. É ou são, né? Mas quando a gente diz missões, é porque são coisas diferentes. Parecem, mas não é, entendeu, Alex? Que fique bem claro para vocês e cheguem com isso feito. Por favor, não inventem nenhuma desculpa. Comece hoje, para não deixar para a última hora, agora, que a semana que vem nós vamos continuar em cima desse tema. Eu tenho um versículo para vocês irem embora. Vão em paz, não pequem mais. Vamos ficar em frente. Está ali meu e-mail, qualquer observação, qualquer comentário pode escrever. Meu Facebook é meu nome, me adicionem lá, tá? E podem comentar, orar, fazer coisas assim, né? Deus mostrar o mistério. Mas nós queremos te agradecer por essa aula, por esse dia, por tudo que aconteceu aqui, por cada irmão que esteve aqui, e irmã, Senhor. Te pedimos que o Senhor visite aqueles que não puderam, sentimos falta deles, mas que Tu possas, Senhor, tocar os corações e também, Deus amado, dar a eles a oportunidade de prosseguirem, que Tu possas tirar todo o embaraço, toda a crueldade, Senhor, do inferno contra a vida deles. Pai, em nome de Jesus, quebra as cadeias e traga. Aqui está um exército de informação, Senhor, e nós te agradecemos por isso. Eu te louvo pelo privilégio de fazer parte deste momento na vida de cada um. Que o Teu nome, Senhor, seja impresso, Senhor, imprimido no coração de cada um, Senhor, e que de hoje em diante, Senhor, nós tratemos o Teu nome, a Tua pessoa, com mais reverência, com mais valor, Senhor, e que haja um novo conhecimento construído dentro de nós, aceita de Ti, Pai, para a louvor e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Não é parte do pé queimado. Tchau, tchau.